Bom, bom dia a todos. Gostaria de agora iniciar a nossa reunião do Laboratório de Contabilidade Societária, né? A gente está retomando as atividades desse semestre, tivemos uma pausa aí no período de julho, tá? Então, a gente está reabrindo o ciclo de reuniões aqui do segundo semestre e acho que estamos reabrindo aí da melhor forma possível, que é uma palestra do professor Natan, que ele vai falar sobre dois temas que estão extremamente relevantes, né? Que é a manutenção do capital físico, a importância do custo corrente, e o câmbio, como que a gente consegue melhorar a informação aí nesse ambiente em que a taxa de câmbio tem bastante oscilação, né? Então, eu gostaria de agradecer ao professor Natan por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui disponível para fazer essa apresentação. Muito obrigada, professor. Fique à vontade aí, a gente pede para as pessoas colocarem os seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas no chat, que a gente vai acompanhando as informações que forem sendo colocadas no chat, e a gente repassa para você no final da apresentação. Então, fique à vontade e, mais uma vez, obrigado, professor, aí, pela aceitação do convite. Então, bom dia a todos que estão assistindo. Então, inicialmente, agradecer muito aqui ao professor Ari e à professora Raquel pelo convite para participar deste evento, que realmente me traz de volta muitas alegrias, e me relembra os momentos que eu vivenciei aqui na USP, né? Eu poderia muito agradecer à USP. Eu fiz a minha primeira matéria em 1978, e depois desses anos todos tive muito contato com muitos professores, com muitos colegas da época. Então, foi algo muito marcante para a minha vida e até hoje o é. Então, é muito bom retornar a este momento aqui. Gostaria de agradecer a muitas pessoas. Eu poderia levar o tempo todo agradecendo, mas eu gostaria de agradecer muito ao professor Eliseu Martins, que foi meu orientador, eu já conheço então desde a época de 78, e que sempre me apoiou, me ajudou até hoje, e também muito ao professor Sérgio. Eu poderia ficar falando sobre o Eliseu o evento inteiro, né? As grandes qualidades dele. E agradecer aos demais participantes aqui, ao professor Amaro, né, que é membro do IASB, que eu pude ver aqui, o Rudá de Londres, né, que vai estar presente aqui, e também o pessoal amigo da Globo aqui, a Meira, a Selma, o Alejandro. Então, eu vou começar a apresentar meu material para trocar uma experiência com vocês e ver a opinião que pode se ter para sempre procurar melhorar a informação contábil. Então, a nossa grande preocupação é justamente de trazer ideias que possam ser utilizadas para que a contabilidade cumpra seu papel de gerar melhores informações para os usuários. Então, o primeiro tema vai ser ligado à minha tese de doutorado, então, que foi defendida em outubro de 1985. E nós temos que entender um pouco o panorama daquela época, né? Ela começou até a evolução quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, em 1980, sobre o tratamento da aplicação do método custo corrente corrigido em uma empresa de transporte de carga. Então, como é que deveria ser feito a aplicação em relação aos caminhões, cavalo mecânico que a empresa tinha e que ela precisava fazer a sua reposição. E, naquela época, uma grande preocupação era a inflação, que, naquele momento, né, atingia mais de 100% ao ano, e depois evoluiu muito mais, chegou a mais de 1000% ao ano. Então, o Brasil tinha um grande problema. E o Departamento de Contabilidade da USP ele tinha uma atuação fundamental naquela época, e até hoje tem, mas naquela época é muito importante, porque nós tínhamos o método da legislação societária, que estava reconhecendo o efeito inflacionário, porque era fundamental, e tinha-se métodos que se estudavam em termos conceituais, e aí que a gente fez uma união do conceito da legislação com os métodos conceituais que existiam, então, até em modelos norte-americanos, foram trazidos para o Brasil e implantados no Brasil com a correção integral na época do professor Eliseu, na CVM. Então, tinha uma disciplina, voltando à teoria da contabilidade, então se tinha a questão dos métodos de mensuração de ativos. Então, nós tínhamos, então, o custo... A grande referência, na época, era o valor de entrada. O valor de saída, que eu vou comentar, ele não era ainda tão destacado, mas o valor de entrada, então, nós tínhamos a questão do custo histórico,
que tem as suas vantagens, mas também tem a sua grande limitação devido ao aumento dos preços que distorce ao longo do tempo a informação. Tínhamos o custo histórico corrigido, na época tão chamado de Price Level Accounting, e aí que depois gerou o nome correção monetária integral, e o custo corrente corrigido, que ele tinha a grande vantagem de reconhecer a variação específica dos itens, cobrindo uma lacuna da questão integral que corrigia todos os ativos pela inflação geral, que era uma limitação. Então, o custo corrente corrigido, ao verificar a variação específica de cada elemento, principalmente na época do estoque do ativo mobilizado, ele tinha uma forma de dar uma informação muito mais adequada. Então, a gente concentrava nesses métodos. O custo corrente, eu nem citei aqui nesse primeiro item, porque realmente o grande mérito é o custo corrente corrigido, que já efetivamente reconhece a inflação. E o ponto fundamental é que é imprescindível não reconhecer a inflação. Então, até um trabalho muito grande que o professor Eliseu e o professor Ioval estão tendo hoje em dia, de demonstrar que nessa taxa de inflação brasileira é muito importante reconhecer o efeito inflacionário. Então, é fundamental essa visão da necessidade de ter a contabilidade em moeda constante. Então, por isso, a gente vai focar muito no custo histórico corrigido e principalmente no custo corrente corrigido. E só comentar rapidamente do valor de saída, que depois cresceu muito nos anos do IASB 2000, daí em diante, hoje ele é a base do valor justo, que ele, para a decisão do lucro a ser distribuído, ele não é totalmente aplicável no sentido que ele antecipa o lucro. Então, na época, o que se tinha nos livros de teoria da contabilidade era muito o caso do ouro, porque o ouro tinha as condições para ser avaliado a valor de saída, porque ele tinha um preço razoavelmente estável, ele tinha também o esforço de produção, já era realizado basicamente numa etapa preliminar. Então, mas o fato é que essa antecipação do lucro, ela, vamos dizer, não poderia ser distribuída até por prudência. E eu vou comentar mais tarde a questão de como juntar o valor de saída com o custo corrente corrigido. Então, o custo corrente corrigido ele é essencial, na minha visão, para a informação contábil e principalmente para a manutenção da capacidade física. É importante frisar aqui que a manutenção da capacidade monetária e capacidade física, elas contam da estrutura conceitual do relatório financeiro do IASB, do CPC 00. Então, quanto mais a gente aprofundar nesse estudo, a gente está dentro das normas internacionais passíveis de ser aplicações pelo IASB. E o grande ponto que eu vejo, passados anos já, é a aplicação nos estoques. Então, no imobilizado, eu vou comentar, ele é importante, mas o estoque é essencial. E usando até o jornal de hoje, que eu gosto assim, muito de trazer da prática para a parte conceitual, então tem uma informação aqui do preço da ureia. Então, está no jornal Valor Econômico de hoje, depois na página B10, crise no gás da Europa encarece a ureia. Então, a proposta é que vai aumentar 10% no curto prazo. Então, as indústrias de fertilizantes elas vão ter seu insumo aumentado. Então, essa é uma informação essencial para os gestores da empresa de fertilizantes. Eles têm que saber, né, que a sua matéria-prima vai ter esse aumento e como eles vão se posicionar em relação a esse fato. Então, o custo corrente, reconhecer o custo de reposição no comércio para a empresa que vai vender a mercadoria, vai repô-la, e na empresa, numa indústria, nos serviços que usam insumos e que vão utilizar normalmente na sua continuidade, é uma informação muito importante que nós, da contabilidade, temos que ver como a gente vai utilizar. Trazendo, então, para o conceito de manutenção do capital, o que a tese defende é que coloca-se o capital monetário corrigido, então, que é o valor monetário investido pelos acionistas, atualizado pelo índice geral de preços. Então, é um parâmetro que deve ser sempre conhecido do acionista, para saber se o valor que ele aplicou na empresa, em termos da inflação, está sendo mantido. Depois, até com o surgimento e a evolução do custo de oportunidade, poderia-se até colocar
um conceito de custo de oportunidade nesse capital, mas a base pelo menos, manter até a inflação. E outra visão fundamental é do ativo líquido, que é o capital físico, porque muitas vezes o capital físico, o estoque sobe mais do que a inflação, então, se manter só pela inflação o capital de uma empresa, não vai garantir a capacidade dela de repor os seus ativos. Então, é fundamental termos a visão do capital físico também. E o capital físico, a proposta dele é ser mantido em duas categorias: os itens monetários, em valor em moeda de poder aquisitivo constante, ou seja, atualizado pela correção integral, e os não monetários, verificando, né, o preço de reposição desse ativo na data do balanço. E para manter o capital, você tem que manter o dos dois o maior. Então, esse é o ponto fundamental, né, que o IASB ele não chega a colocar efetivamente essa questão. Ele apresenta os dois, mas aí a proposta seria manter dos dois o maior para a segurança do acionista. E também pensar sempre que o custo corrente ele pode ser superior à inflação e pode ser inferior à inflação também. Então, esse ponto ele tem que ser estudado, porque pode acontecer isso, do capital físico ser menor, a empresa querer distribuir o valor e não manter o capital em termos corrigidos. Isso não é bom, o ideal seria ter a informação para manter o capital em termos corrigidos. Essa discussão, eu também poderia, a gente acompanhou aqui nesses meses, uma discussão sobre o tratamento dos fundos imobiliários. Então, esse conceito de capital monetário corrigido, capital físico, ele poderia ser importante para a discussão de um ponto que hoje em dia é tão relevante. E eu vou procurar apresentar um exemplo bem simples para poder ter a visão do que a tese fez no ano de 85. Então, vamos ver se todos entendem. Aqui, qualquer dúvida poderiam discutir, porque ela procura, então, dar o início do processo de como a gente vai poder fazer a manutenção do capital físico quando a taxa de inflação existe, mas o custo de reposição dos estoques é maior. Então, nós temos esse fato. A empresa tem o ativo dela é formado por o caixa de 3 mil e o estoque de 5 mil, o total de 8 mil reais, e que é o capital monetário. Então, nós temos o ângulo do físico vendo pelo ativo e vendo o monetário pelo capital. As informações que, no início do ano, a empresa comprou mais 3 unidades por R$1.000 cada, e no final do ano ela vendeu 8 unidades por 1.500 cada, à vista, porque também se vender a prazo tem uma outra discussão. E a taxa de inflação no período foi de 10% e o custo de reposição dos estoques foi de 20%. E a pergunta que se procurou responder no trabalho era sempre essa: qual é o valor passível de distribuição máximo, admitindo a manutenção da capacidade física inicial, a capacidade, então, medida pelos ativos caixa e estoque. Então, vamos fazer aqui primeiro a demonstração do resultado. Para a questão de tempo, eu fui direto para o custo corrente corrigido, mas na tese sempre tinha a correção integral feita para poder efetuar as comparações. Então, nós temos o valor de vendas, 8 unidades por 1.500, que é o preço de venda na data. E o CMV, as 8 unidades vendidas, multiplicadas pelo custo corrente na data. Então, naquele momento do balanço, a empresa teria informação. Se ela fosse repor o estoque naquele momento, ela teria que pagar R$1.200, R$1.000 iniciais, vezes a taxa de reposição de variação específica do seu ativo de 20%, ou seja, 9.600. Então, a informação pelo custo corrente era o lucro operacional de R$2.400, que é um parâmetro relevante para decisão.
Agora, no método, e aí, desde o conceito do Eduardo Zimbel, e depois do trabalho do professor Sérgio Disso, do professor Eliseu, então tem-se o conceito da economia de custo realizada, também o ganho de estocagem. Porque a empresa não comprou o estoque por 1.200, que ela está vendendo na asa do balanço. Ela comprou o estoque há um ano atrás por R$ 1.000. Então, ela pagou mais barato do que o preço hoje. Então, ela teve um fato positivo, que seria, até no inglês, a cost saving, a poupança de custo. Porque se ela comprasse o estoque hoje, ela pagaria 1.200, mas ela comprou um ano atrás e pagou 1.100 em termos monetários corrigidos. Então, no resultado da empresa, tem-se a linha de economia de custo realizada nas unidades vendidas, o 800, que dá um lucro de 3.200. Então, esse é o resultado pelo custo corrente corrigido. E o balanço, nós temos o caixa 12.000 do valor da venda, o capital atualizado 8.800 e o lucro acumulado de 3.200. Eu não sei se há alguma dúvida em relação à demonstração do resultado pelo método custo corrente corrigido. Se tiver, a gente pode tentar esclarecer agora. Mas aí, vou continuando. A Raquel quer falar, né? Eu só ia comentar, professor, que por enquanto não tem nenhuma pergunta no chat, então acho que você está conseguindo acompanhar, sim. Que bom, porque a gente vai evoluindo, né? Porque poderia se apresentar com o custo histórico corrigido, fazer com mais calma, mas em função do tempo, tentando fazer dessa forma aqui. Está ótimo, assim. Então, aí a pergunta vence, porque aí surgiu essa questão. Muitos livros, na época, americanos, e até na minha dissertação de mestrado, se dizia uma das vantagens informacionais do custo corrente é ele ser um parâmetro para ajudar na distribuição dos lucros. Mas não se havia um aprofundamento de como fazer um cálculo efetivo para demonstrar esse valor em várias hipóteses, né, de aumentar o preço, diminuir o preço, a empresa comprar mais ativos, comprar menos ativos, do imobilizado. Então, o meu trabalho fundamental foi esse, foi procurar estudar diversas situações que poderiam ocorrer e verificar como que a gente pode quantificar o valor passível de distribuição. Seria, então, a pergunta, só para poder debater, o valor distribuído, o montante do lucro pelo custo corrente corrigido, 3.200, ou a empresa deveria só distribuir 2.400, que é o lucro operacional corrente, e manter a economia de custo realizada. Esse até era um ponto que o Eduardo Zimbel colocava como referência, que a economia de custo realizada ela não era distribuída. Então, no meu trabalho, eu procurei debater mais esse ponto aqui. E aí que surgiu essa visão aqui, de poder calcular o que seria o termo que foi utilizado, valor passível de distribuição. Então, o lucro, nós tínhamos o lucro pela chamada abordagem dinâmica, pelo resultado, mas o lucro para a distribuição ele seria pela abordagem estática do balanço, que era um conceito derivado, então, de Hicks, né? E aí teria, depois a gente viu na literatura que até que outras pessoas fizeram essa proposta antes do Hicks. Mas, então, nós tínhamos temos o patrimônio líquido final de 12.000, que está lá no balanço, e qual é a capacidade física? Que a gente viu o caixa mantido em termos monetários corrigidos, 3.000 vezes 1,10. E o estoque pelo custo de reposição, 5 vezes 1.200, 6.000. Então, chegaria-se a um VPD de 2.700. E esse 2.700 não está na DRE pelo custo corrente corrigido. Então, na DRE, nós temos o lucro operacional de 2.400 e o lucro final de 3.200. E aí o objetivo foi procurar entender aonde estava a diferença. E aí foram feitos uma série de cálculos que gerava, então, os chamados ajustes de conciliação. Esses ajustes, e até posso mostrar aqui, dá para ver aqui,
Tem um livro maravilhoso que aprofunda esse tema aqui, Avaliação de Empresas da Mensuração Contábil e Econômica, do professor Eliseu Martins, que foi feito junto com as turmas de doutorado e que foi redigido pelo Paulo Roberto da Silva, que eu não sei se ele está assistindo, né? Mas eu até falei com ele. Então, esse livro ele discute profundamente e ele apresenta, até o que na época eu nem sabia muito, né, que o ajuste de conciliação foi uma grande contribuição para a informação contábil. Então, um exemplo desses ajustes, porque tem diversos, é o ajuste das unidades transacionadas em excesso à capacidade física. Então, nós temos quantas unidades foram transacionadas. A empresa tinha 5 no balanço inicial e comprou mais 3. Então, foram 8. Mas a capacidade física que ela quer manter é a do balanço inicial, que são 5 unidades. Então, nós temos a diferença entre o custo corrente corrigido, 1.200, o custo pela inflação, 1.100, aquela diferença de 100 da economia de custo realizada em cada item, e ela, então, multiplicada por 3, que seria, então, verificar que nós temos 3 unidades de estoque que estão acima da capacidade. O 3 vezes o 100, 300. Então, essa conciliação ela indicaria que o valor de 300, que é a economia de custo realizada acima da capacidade, poderia ser distribuída. Então, nós fazíamos sempre o exemplo, admitindo agora distribuir os 300. Então, nós teríamos em caixa 9.300. Teria o capital mantido de 8.800, e aí, nesse caso, seria um lucro retido de 500. E sempre fazia-se a prova, item a item. Então, o primeiro teste era o teste do próprio até do ativo, do caixa. Então, admitindo que eu vou, com o caixa de hoje, repor 5 unidades de estoque. 9.300 menos 6.000. Aí eu teria que manter no caixa 3.300, que é essa capacidade monetária do caixa corrigida, de 3.300. Então, se eu distribuir aquele 2.700, eu teria em caixa 9.300, eu teria o dinheiro em caixa para comprar o estoque e teria mantido também o caixa que eu pretendo, de acordo com a economia de custo do capital monetário corrigido dentro do capital físico. Então, estaria explicado que sempre poderia distribuir o valor, nesse caso aqui, e manter a capacidade do ativo. E também sempre explicar o lucro retido de 500, por que ele pode ser distribuído. Então, porque ele é justamente a capacidade da economia de custo dos itens integrantes da capacidade. Então, o 500 tem que ser retido e o 300 tem que pode ser distribuído. Então, há um desdobramento da economia de custo realizada no DRE, nos 2 elementos, nos integrantes da capacidade e naqueles excedentes da capacidade. E aí, demonstrando também no balanço que aquele 500 pode, então, vamos dizer, ser retido e deve ser retido para a empresa ter no início o que ela tinha no início, ter no final e manter a sua capacidade física e o seu capital monetário corrigido. Então, esse era, então, o objetivo, né, básico da dissertação, feito, então, em relação aos itens do estoque. E aí, a tese, aqui, quem pode ver aqui, eu estou com a tese aqui do lado, aqui, que ela tem em torno de 500... Exatamente, tem 534 páginas. Foi, talvez, na época, acho que a maior tese que tinha na USP, né? Mas depois eu vi maiores, exatamente aqui, né? Mas ela procurou, então, fazer o exemplo de em cada situação, explicando passo a passo. E aí, então, só no caso do estoque, ela tem, então, são cerca de 250 páginas. Então, aí, quem quiser verificar, aprofundar, teria toda essa forma de poder analisar a situação.
Tá ok? Então, com isso, eu estaria sintetizando o tratamento nos estoques. Agora, eu vou passar comentários em relação a um problema, né, maior, que é do ativo imobilizado, que foi tratado na tese, né, e que é uma necessidade, então, para determinadas empresas. Então, sempre foi pensado como financiar o imobilizado. Seria, então, foi por recursos próprios ou financiamentos de terceiros. Então, porque se viu, e aí é um caso clássico, até tem um livro inteiro feito nos Estados Unidos sobre empresa de táxi. Então, é um taxista que compra um táxi e ele vai, como ele tratar, avaliar, mensurar no ativo e no resultado esse táxi, ou pelo valor de entrada, pelo valor de saída, e também pensando de como ele vai financiar esse táxi. E aí, conversando, né, com muitos motoristas de táxi nesses anos aqui, eles têm essa visão. Então, muitos deles, eles compram o táxi com o dinheiro deles, até de uma indenização, do fundo de garantia que eles utilizam, e eles têm o fato que daqui a alguns anos esse táxi vai estar depreciado fisicamente, porque ele vai ser consumido pelo tempo. E eles, para manter na atividade taxista, eles têm que repor esse mesmo ativo mobilizado em estado de novo. Então, essa é uma preocupação muito grande. E alguns, agora, eles compram a prazo, o taxista. E aí, eu também conversando, se eles têm a certeza que eles vão conseguir repor o estoque financiado, a preocupação deles é menor. A preocupação fundamental é se eles vão manter a capacidade para poder ter a manutenção daquele capital monetário inicial, daquele dinheiro da indenização que ele recebeu, e a capacidade de continuar trafegando com o táxi. Então, a dissertação ela discute esse caso, mas ela concentra mais quando o ativo é financiado com recursos próprios. Agora, o imobilizado tem a dificuldade, porque a reposição ela vai ser ao longo dos anos. Então, tem que se fazer a estimativa da vida útil econômica, não da vida útil em termos fiscais, né, da vida útil econômica, escolher um método de depreciação que seja de acordo com a realidade e também o valor residual, porque ele pode ser importante na hora de repor o automóvel. E é considerado a capacidade mantida se a empresa tem recursos econômicos naquele momento que for adquirir um bem idêntico ao comprado, admitindo que estado de novo, que ele pode comprar também imobilizado em estado de usado, mas a gente focou no exemplo principalmente no estado de novo. E o grande problema é da tecnologia, porque o imobilizado vai se modificando, muitas vezes não se consegue comprar o mesmo ativo, ele saiu de linha. Então, esse é um grande ponto para ser aprofundada. Mas o pensamento foi esse em relação à capacidade operacional. Então, se a empresa, há 5 anos atrás, comprou uma máquina que produz 100 mil unidades e hoje só tem uma máquina que produz 150 mil unidades. Então, ela estaria mantendo a sua capacidade física inicial se ela fizesse a reposição da máquina, 2/3 da máquina, da capacidade inicial. Ora, o terço adicional da máquina nova já seria uma forma de expansão daquela capacidade, admitindo de 5 anos atrás. Então, ele deveria explicar para o acionista que ele teria que repor a máquina, agora com 150 mil unidades, mantendo a 100 mil e tendo esse acréscimo de 50 mil unidades. Mas esse realmente é um grande problema para a aplicação prática no imobilizado. E o método ele propunha uma manutenção contínua. Então, a empresa deveria ter um controle do valor da depreciação acumulada ao longo dos anos, de acordo com o método do custo corrente corrigido. Então, ela deveria ter recursos para fazer a reposição do ativo no momento que ela desejasse. E ela poderia repor o ativo com 3 anos, não precisaria esperar o tempo final.
E ela também não teria que ter no caixa esse valor, porque eu me lembro bem, o professor Eliseu explicando que a empresa poderia aplicar esse caixa nas suas operações, e não só no mercado financeiro, mas ela poderia fazer outras aplicações mais rentáveis. Mas ela deveria ter a visão, o administrador deveria ter a visão que ele teria que fazer a reposição do seu ativo mobilizado necessário para a sua continuidade, e ele deveria ter condições de ter recursos no momento em que a reposição fosse necessária ou desejada pela empresa. Então, mas são conceitos discutidos, mas que dificultam, né, a aplicação do ativo mobilizado. E também, nos exemplos, nós tínhamos os ajustes, e aí tinha que ter o ajuste, teria em consequência da depreciação do período. Então, se fazia a depreciação pelo índice médio, até para ser coerente com o fato que a DRE é uma demonstração do período, então, dos 12 meses, e aí também, se a empresa fosse fazer o cálculo mensal, ela teria o mensal, mas teria que ajustar para o custo corrente do final do ano, e a partir do segundo período, teria que ajustar a depreciação acumulada, porque o custo corrente ele pode variar, e varia, né, diferente da inflação. Então, se o custo corrente subisse mais que a inflação, a empresa teria que fazer um outro ajuste para poder calcular o VPD e ter condições de repor o ativo na hora necessária. Então, esses foram ajustes necessários para se ter a informação sempre em relação ao ativo mobilizado. E também na dissertação aqui tem mais de 100 páginas, né? Quem quiser verificar de análises em relação a possíveis alterações em relação ao ativo imobilizado. Então, aí, com isso, eu fiz um resumo de 2 pontos discutidos na tese, e trazendo para hoje, né, pensando depois de 40 anos, assim, refletindo sobre a tese, né, e lendo muitos trabalhos escritos depois da época, destacando muito esse trabalho do professor Eliseu, do professor Paulo, que ele faz até um apanhado, né, de trabalhos feitos, porque é muito importante que essa tese, né, ela gerou outros trabalhos na USP. O professor Eliseu discutia essa tese na matéria de doutorado da teoria da avaliação patrimonial, e muitos pensamentos importantes surgiram nesse período. Mas pensando em termos de hoje, até alguns que participaram quiserem também apresentar suas posições, né? Mas realmente pensando na aplicação do custo corrente corrigido, ele daria maior segurança para uma empresa na hora da distribuição do lucro. Então, a distribuição do lucro era um dos pontos realmente muito importantes. Até tinha uma visão da administração financeira que a gente lia, que a distribuição de dividendos ela não era assim, muito importante para o valor da empresa, mas depois eu li muitos trabalhos dizendo que essa visão não é muito realmente significativa, ela é discutível, que realmente a distribuição de dividendos é uma decisão importante para a empresa e para o acionista. Então, poder decidir com maior segurança sobre o que vai ser retido, o que vai ser distribuído, é uma contribuição do custo corrente corrigido. E outro ponto também para o planejamento. A empresa ter uma visão da capacidade física dela, de saber quanto ela vai ter que repor o ativo ao longo dos anos, admitindo que ela vai repor esses ativos, é uma informação importante. E também de como ela vai financiar essa reposição, através de recursos próprios ou através de recursos de terceiros. E ela permitiria uma análise mais ampla da rentabilidade. Então, o cálculo do VPD, ter uma informação, qual é o valor passível de distribuição, porque eu poderia manter a minha capacidade, eu poderia analisar se a empresa é rentável ou não, rentabilidade sobre patrimônio líquido, sobre ativo, levando esse novo parâmetro, que não seria nem o lucro final, não seria o lucro operacional, mas seria o VPD. Outro conceito que também tinha do LDM, né, do lucro distribuível máximo, que em certas situações também é importante, por exemplo, no caso de vendas a prazo. Então poderia ser pensada essa possibilidade ao ampliar a visão da rentabilidade.
E ela seria útil, né, para outras decisões, como, por exemplo, a fixação do preço de venda. Então, trazendo esse exemplo de hoje, então, uma empresa que tem a ureia como insumo para o seu ativo, para a sua produção, ou uma empresa que vende iPhones, que vende café, essas commodities que o preço muda. A gente vê muito nos jornais hoje isso, com a variação dos preços. Os administradores estão falando, a gente não está conseguindo repassar para o mercado o preço de venda, a gente está reduzindo a margem. Então, saber o custo de reposição para poder fixar o preço de venda é uma informação realmente muito importante para a gestão de uma empresa. Outro, avaliar o desempenho da área de compras. Então, a informação uso realizada, ou aquele ganho de estocagem. Então, é muito importante saber, né, uma empresa que talvez ontem, uma empresa que vai precisar ureia daqui a 2, 3 meses, ela foi lá e comprou antes que o preço suba. Então, isso é muito importante de ser conhecido e a contabilidade poderia ter essa informação. E também para a alavancagem financeira, né, o trabalho extraordinário do professor Eliseu. Então, eu fiz aqui na época, quem quiser ler ali, eu fiz o cálculo da alavancagem financeira com o VPD. Então, era realmente... Então, outras decisões, além de distribuição de lucro, elas seriam importantes. E também no caso de prejuízo. Então, ele não é útil apenas no caso de prejuízo. Então, a empresa que está com prejuízo, então ela também tem que pensar esse fato para poder manter a sua capacidade e conseguir reverter esse prejuízo. Então, esses foram pontos aqui que foram estudados naquela época e depois foram aprofundados, né, por diversos outros pesquisadores, e a proposta seria essa, né, que vocês aqui agora, pesquisadores, continuem a pensar na exploração desse tema e poderem tirar, então, conclusões e avanços na contabilidade em relação a esse aspecto. Tá ok? Tudo certo. Então, agora, alguma dúvida? Alguém queira falar algo? Por enquanto... Eu vou entrar agora na questão do valor... Raquel, você queria? Não, só por enquanto é tudo certo, professor. Ah, tá. A questão do valor de saída. Então, na época, a gente estudava o valor de saída, né? Mas naquela época, até o professor Eliseu e o Paulo, nos livros, esse livro maravilhoso, eles colocam que era realmente o badalado na época, então, era o custo de entrada, valor de entrada. Então, na década de 70, 80, efetivamente, era o mais, naquele momento, era que se pensava mais na aplicação. O valor de saída, então, ele cresceu muito e ele tem muitas utilidades, realmente, o que o IASB depois decidiu, da questão do participante do mercado, realmente para avaliar uma empresa na hora da compra, venda dela, vamos dizer, é fundamental realmente o que o mercado paga por ela, né? O custo de reposição é a visão do comprador, mas a visão do vendedor, né, vamos dizer, realmente é através do valor de saída. Mas ele tem, para o lucro distribuível, ele tem essa questão de antecipar o lucro e ele ter validade para os ativos não vendidos. Porque o ativo vendido, como naquele nosso exemplo da empresa que vendeu todo o estoque, o valor de saída já foi concretizado na hora que a venda ocorreu. Então, a visão é que realmente deveria-se ter o valor de entrada, é importante para a decisão do lucro, e a proposta é tentar compatibilizar ambos os critérios. E até também essa visão do professor Eliseu que coloca, né, que os critérios eles não são competitivos, eles são complementares. Todos eles têm vantagens e têm formas de serem aprimorados. Então, um pensamento aqui num exemplo muito simples seria o seguinte: a empresa tem um estoque de 1.000 e um capital de 1.000. E ela é custo corrente, então, se ela fosse comprar o estoque, ela pagaria R$ 1.200. Mas, se ela fosse vender o estoque, ela conseguiria R$ 1.250. Então, ela faria um balanço separando o que é o valor, a diferença em relação ao valor de entrada, o custo corrente na época, e teria a informação do lucro não realizado, também naquele momento no patrimônio líquido,
demonstrada através da diferença entre o valor de saída e o valor de entrada. Então, seria um balanço formado dessa forma aqui dos 1.250. Então, a contabilidade estaria informando efetivamente o ganho que teria já no valor de saída, que a empresa concretizaria na hora de vender o estoque, mas ela estaria ciente que ela não poderia distribuir todo o acréscimo. Ela, admitindo que ela vai repor esse estoque, ela teria que ter em caixa os 1.200 para fazer essa aquisição e manter a sua capacidade física. Então, essa é uma proposta, né, para ser pensada se ela pode ser aprofundada no futuro, trazendo a questão do valor de saída junto com o conceito do custo corrente. Tá ok? Então, agora, vamos entrar no segundo tema, que é a questão do câmbio. E depois tem muito importante a opinião de vocês, porque aqui são propostas que são apresentadas, mas que ainda não são plenamente aplicadas, e aí que a gente tem que ver se o ponto é esse. O câmbio é uma grande preocupação. Então, também hoje, aqui no Valor Econômico, ele tem a informação que ontem, né, vamos dizer, o dólar superou o euro. Então, está aqui... o dólar supera o euro, então, lá na Europa, deve ter, quem tem dívida em euro, deve pensando esse aspecto, quem tem ativos aplicados em euro, deveria estar vendo essa flutuação que teve muito nesse período, que o euro já teve muito acima do dólar e hoje está havendo uma situação contrária. Então, o fato do câmbio ser flexível, o que foi considerado economicamente como uma decisão importante, né? Então, ela gera efeitos para a contabilidade. E a ideia aqui é trazer dois itens, né? E poderia até trazer mais, mas aí, por questão do tempo, realmente é difícil. Mas é um ponto para ser aprofundado também, muito Surari, que fez trabalhos extraordinários sobre a questão do câmbio, do tratamento da conversão de dólar, né? Já teve um avanço muito grande do CPC, da CVM, quando é feito um pagamento de adiantamento em dólar, uma decisão importante há pouco tempo atrás. Então, o câmbio realmente ele gera muitas discussões para nós, contadores e pesquisadores aqui. Então, só chamando a atenção de um ponto que depois a gente vai aprofundar, é que admitindo, se tem $1, a empresa tem uma dívida de $1.000, aí R$5.000. Aí o dólar caiu para 4,80. Então, foi para 4,800. Então, ela vai reconhecer a redução do passivo. Só que a contrapartida, então, muitos chamam isso da variação monetária ativa de receita. Então, o que ponto para a gente pensar é se o termo receita é o mais correto nesse momento. Apesar de pensar pela estrutura conceitual, que ele fala redução de passivo é receita. Mas será que é realmente uma receita, informação? Então, esse que é um dos pontos para discutir. Mas, primeiro, rapidamente aqui, é um ponto que se discute, né, muito, o professor Eliseu, desde o começo dos anos 2000, mas também teve muitos anos aqui, em 1990, 80, quando tem flutuações abruptas no câmbio, e que até gerou no Brasil decisões governamentais sobre que na época era diferia a variação cambial, e até a Fortuné, a minha esposa, ela fez uma dissertação sobre a questão como o mercado via o diferimento da variação cambial nos anos 90, e o mercado gostava, os contadores realmente não gostavam, era um erro contábil, o Bracom mandava que tivesse a ressalva, tudo, mas o mercado aceitava. Então, é um ponto muito complexo, efetivamente. E partindo, então, do que aconteceu muito há 20 anos atrás, na eleição de 2002, quando o dólar de junho ele 2,70, em setembro foi para 3,15, aí depois teve essa explosão para 3,85, depois ele caiu, e um ano depois ele caiu muito, e depois caiu muito mesmo.
Vê só que 6 anos depois ele estava, vamos dizer, a 1,50, quando o dólar tinha chegado, vamos dizer, a quase 4. Então, naquela época, o que tinha uma visão é que estava havendo um chamado, que a gente poderia até brincar, um dólar injusto, porque se sabia que aquele dólar era justamente de uma crise no eleitoral que nós tínhamos no momento e que ele não tinha uma visão com a realidade. E até hoje, num artigo do jornal Globo, lá o Jardim, ele até fez um paralelo, e se trouxesse esse valor do câmbio daquela época, do quase 4, em setembro de 85, ele estaria hoje a 8,20. Era como se o dólar hoje tivesse, não a 5 e pouco, mas vinha a 8,20, que seria naquela época. Então, naquela época, se despertou esse ponto. Será que a contabilidade poderia ter um outro tipo de informação naquele momento, sabendo que a informação do dólar não era realmente a expressar a realidade? Então, foi essa questão aqui e outros casos, na crise financeira de 2008 e também na pandemia, em 2020, quando o dólar teve esse grande acréscimo, né? Então, anos atrás, ele estava maior do que hoje. Será que tem alguma possibilidade de fazer algo? Porque a contabilidade trata a variação cambial de todos os ativos e passivos em moeda estrangeira, independente das datas de vencimento. Ou seja, ela admite que a empresa vai pagar o ativo, vai pagar o passivo hoje, ou vai realizar o ativo hoje. E ela, às vezes, por data contratual, ela vai pagar daqui a 8, 10, 12 anos. Então, seria essa possibilidade de algo ser feito para ficar diferente? Uma proposta aí foi agravada pelo tratamento do arrendamento, que o CPC 06 ele determina que todos os contratos de arrendamento em dólar têm que ter, então, a contrapartida da atualização cambial no resultado. Então, tem uma proposta que o próprio Manuel FPCAF não endossava, que o ideal seria lançar no ativo e no passivo esse ponto. O IASB discute isso e falou que não poderia, porque seria abrir uma exceção, seria esse ponto. Mas o ponto é que tem uma informação material na apuração do resultado líquido da empresa. Então, o lucro líquido, até hoje, pensando na contabilidade como para milhões de usuários, e até com essa tendência, que houve um aumento eles falam CPFs na bolsa, tem pessoas mais usuárias que se utilizam, né? Não. Então, a informação do lucro líquido ainda é muito importante. É o que aconteceu, por exemplo, nesse primeiro trimestre de 2022, quando o dólar teve uma queda, aí muitas empresas tiveram o lucro, depois ela reverteu o lucro, diminuiu muito no segundo. Então, é esse fato. Então, há uma dissociação entre lucro e caixa. E aí vem muitos analistas dizendo isso é meramente contábil, não tem efeito caixa, essa variação cambial, vamos dizer, deve ser desprezada. Então, isso é ruim para nós, contadores, que deveríamos ter a visão que o lucro, a linha do lucro, a estrutura do lucro deveria ser a grande informação. E aí até que eu vejo uma possibilidade, cria-se muito a questão do EBITDA, que é um indicador criticado por muitos profissionais da contabilidade, e às vezes ele cresce nesse momento, no sentido que ele não considera a variação cambial. Então, a preocupação que tem é quando tem variação abrupta do câmbio, uma perda da utilidade da informação contábil. Porque a informação do lucro líquido ela é nobre, ela deve ser, então, preservada para manter a utilidade da contabilidade. Então, esse é um dos pontos para ser pensado quando tem variação abrupta, se é possível fazer algo, né, para aumentar a capacidade informacional da contabilidade. A primeira visão seria evidenciar. Então, um dos pontos para ser também pensado é da informação complementar. Então, realmente, a gente deve fazer, obrigatoriamente, a demonstração contábil pelas normas contábeis, seguindo todas as determinações do CPC do IASB, ser auditadas, mas as empresas deveriam dar informações mais complementares para atender os usuários. E ela fez isso muito bem no caso do valor adicionado. E o valor adicionado não era obrigatório no Brasil e muitas empresas faziam. Então, o fluxo de caixa, ela também se adiantou antes da obrigatoriedade do CPC e IASB, fazia doar e o fluxo de caixa.
Então, uma proposta seria também, quando tivesse uma situação especial dessa, da variação do câmbio, que deveria informar ao usuário esse impacto, do impacto que teria no curto prazo e no longo prazo. Uma proposta mais arrojada seria de tentar, né, de levar ao IASB que ele deveria, em certos momentos, aceitar que a variação deveria ser tratada como resultado abrangente, a variação abrupta do câmbio, a variação de longo prazo do câmbio, ou a questão do transfer override pela própria empresa. Então, seria uma possibilidade dessa proposta, né, que foi conversada na época com o Amaro, né, mas é difícil a aceitação. Mas temos que tentar para poder evoluir, né? E o problema foi agravado pela variação cambial dos contratos de leasing, que gerou, no caso das empresas aéreas, um impacto bilionário, né? E os usuários, os gestores, não dão valor àquilo, eles consideram que realmente não está muito correto aquele tratamento. Então, é uma pena para a contabilidade que tenha uma norma contábil aplicável e que receba crítica daqueles que aplicam e dos próprios usuários, né? Então, esse é um problema da variação que nós temos aqui, abrupta. E outro, para fechar aqui, essa variação contínua. Então, se a gente pegar a variação do dólar aqui esse mês ou qualquer dos anos aqui, a gente vê que ele sobe e desce, da característica do câmbio flexível, né? Então, o ponto aqui é que uma empresa, no exemplo aqui, ela tem um balanço de 5 mil e passou para 5,20. Aí ela reconheceu variação passiva de 200 e financiamentos de 200. É perfeito, exatamente. Mas aí o dólar cai para 5,12. A dívida dela agora é de 5,120. Como tratar essa redução na dívida? E aí uma possibilidade que é a variação monetária ativa de 80. Então, essa que é o ponto que foi criticado, que não deveria chamar de variação monetária ativa. É igual a pessoa aplicar na Bolsa de Valores e quando a ação sobe, a ação desce, ele fala, uma hora eu tive ganho, uma hora eu tive perda. O importante é o líquido, se teve, no momento final, ganho ou perda, mas não ter efetivamente um positivo, um negativo separado, é o primeiro ponto, né, Zé? Essa proposta de não ser variação monetária ativa, ela foi aceita pela CVM no ano de 2005. O Ibracon-CVM, na época que era emitida as normas internacionais, eram adaptadas ao Brasil, então, pela Comissão de Normas Contábeis da CVM do Ibracon, chancelada depois da deliberação 488 de 2005. Mas depois, com a convergência para poder fazer com o IAS 1, CPC 26, ela teve, né, que ser excluída porque ela não está na norma internacional. Então, o ponto é pensar aqui o que pode ser feito. Uma delas, não fazer esse resultado aqui. Então, ter duas linhas no resultado aí seria o pior, né? Aí seria realmente. A alternativa prática que a maior parte das empresas usa é usar uma linha única. Então, chamar variação monetária líquida. E aí fica essa linha, variação monetária líquida, alguns momentos com o saldo credor, outra com o saldo devedor. Então, já é muito melhor do que se ela apresentasse duas linhas. Mas o melhor ainda é até que o Manual Supercaf recepcionou esse ponto na página 296 da 4ª edição. Ela coloca o ideal aí para ser pensado, né, por todos, seria respeitar a natureza patrimonial do item objeto a ser mantido. Então, se eu tenho ativos, eu vou ter sempre uma receita financeira, mesmo que ela seja negativa. Esse é um ponto que foi levado ao IASB, no caso do juro negativo. Então, na Europa, então, aconteceu, né, no Japão, assim, o juro negativo. Então, se eu aplico na Alemanha, por um item 1.000 euros e eu tenho depois 990 euros, eu não teria uma variação passiva, eu teria uma variação monetária ativa, negativa, respeitando o item. Se é ativo, é variação monetária ativa. Se é passivo, é variação monetária passiva, mesmo que negativa. Então, é que seria então visto aqui nesse exemplo. Então, final aqui.
Então, se o dólar, que estava em 5,12, ele foi para 4,98, eu tive um lucro. Mas esse lucro seria explicado através da variação monetária do passivo. A esperança é que nesse projeto do IASB hoje, que vai mudar o IAS-1, CPC 26, ele chamou agora, vai ter os fluxos, né? E ele tratou que a despesa financeira como despesa de atividade e financiamento. Então, isso já foi levado ao IASB naquelas cartas comentários e que deveria ter. Então, no caso, igual do caso do juro negativo, ou de juros de passivos, ou de ativo, no caso também pode ser de ativo, que seria na atividade financeira, ou de ativos que tivessem efetivamente variação de câmbio e que ela flutuasse, então, que seria para os ativos, seria variação monetária ativa, e para o passivo, variação monetária passiva. Então, vamos ver se realmente no texto final do IASB ele aceita realmente essa proposta, né? Então, esses são, tentando do tempo aqui possível, foram essas sugestões apresentadas. Aqui tem uma bibliografia básica para quem quiser aprofundar os 3 temas aqui. Então, o custo corrente corrigido, nesse livro, então, do Eliseu e do Paulo Roberto Silva e muitas pessoas, né, que fizeram esse trabalho, ele tem um aprofundamento muito grande do custo corrente corrigido e de outros métodos. Sobre a questão da maximização do câmbio, ele foi comentado aqui no blog do Eliseu, Pensamento Contábil, e o próprio Eliseu ele fez um artigo na Capital Aberto. E da questão da moeda estrangeira, quando essa valorização do real, positivo, negativo, ele foi um artigo aqui publicado no livro Controvérsias Jurídicas e Contábeis, então, junto com o professor Eliseu, Ricardo Lopes Cardoso e Bárbara Mello Carneiro, que analisou a questão tributária decorrente desses pontos. Então, aqui, com isso, eu agradeço a vocês aqui e, se tiver pergunta, algumas de vocês propostas para melhorar, porque esses foram comentários aqui tentando pensar nesse aprimoramento. Muito obrigada, professora, pela palestra brilhante, né? Acho que foi extremamente esclarecedora as propostas apresentadas, e são 2 temas que, apesar de não serem novos, né, já serem discutidos aí há 40 anos, eles são extremamente tempestivos hoje, né? Eu sei que a gente está com um horário um pouquinho apertado, mas eu gostaria de ter uma pergunta no chat que eu queria repassar para o senhor, e também deixar registrado que quem quiser colocar pergunta no chat, ou depois a gente vai disponibilizar a gravação do vídeo no site, vocês também podem mandar os comentários e dúvidas pelo site, e a gente repassa para o professor Natan também, tá? Tem uma pergunta aqui no chat que é do... Deixa eu ver aqui rapidinho, que eu não estou conseguindo... Peraí. Se era número abrangente a pergunta... É uma pergunta do Tiago Silvino. Ele elogiou bastante a apresentação do senhor, a escolha do tema, e aí ele queria um esclarecimento. Aí ele fala o seguinte: na tese apresentada, os ajustes dos estoques imobilizados seriam lançados contra patrimônio líquido da entidade? Não, era no resultado, né? Naquela época. E alguns tinham efeitos positivos, efeitos negativos, mas a preocupação era de explicar o resultado em termos do custo corrente corrigido com o VPD. E também um ponto que até do lucro abrangente, até o professor Eliseu e Paulo, no livro, eles chamam do método holandês, né? Que ele já tinha aquela ideia de ajustar no patrimônio líquido. Mas tinha, na época, a questão do lucro abrangente, ela não era discutida, então, nos anos 80, tão grande quanto hoje. E tinha um modelo que foi muito importante do professor Sérgio Dildícibus, na sua tese que ele fez depois de 66, 68, de livre docência e de doutoramento. Então, ele criou um modelo para conciliar a forma do Eduardo Zibel com o modelo da DRE. E, na época, o próprio ganho de estocagem não realizado era lançado no resultado. Então, o ponto é esse, o foco naquele momento era dentro da visão do resultado. E o ajuste ele visava mais explicar realmente essas mudanças que tinham efetivamente em relação ao VPD e o custo corrente. E ele tinha, né, vários ajustes do ganho de estocagem não realizado, que depois ele foi aprofundado
numa tese, acho que é o Juarez Belli, que eu li aqui, é porque tem aquele problema, se a empresa tem um grande estocagem não realizado acima da capacidade física, ele poderia ser, a princípio, distribuível, porque ele não está na capacidade e ele, então, já em termos de econômicos, já aconteceu, mas ele não financeiramente aconteceu. Então, se falava, por cautela, e aí que vem a lucro distribuído máximo, não deveria ser distribuído. Se naquela época realmente um pensamento seria vamos ajustar no patrimônio líquido para não passar no lucro, ele tornaria realmente aquela discussão diferente naquele momento. Mas não realmente naquela época não houve esse enfoque para ajustar no patrimônio líquido, o enfoque era ajuste no resultado. Obrigada, professor. Tá, Tiago, tá. Mas você pode aprofundar e pensar agora, se fosse ajustado no PL, como é que seria a informação? É uma possibilidade muito boa. Eu queria aproveitar aí a oportunidade de passar também a palavra para o professor Ari ou para o professor Eliseu, que também são dois especialistas nesses temas, e eu acho que foram citados várias vezes ao longo da apresentação, aí, então, se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Eu procurei citar pouco, que eles mereciam citar muito mais. Né? Eu quero começar. Eu quero começar assim, antes de passar para o Eliseu, que é quem orientou o Natan e a mim também, né, na década de 80, mas lembrar o professor Natan que essa questão da receita financeira e a despesa financeira com sinal invertido, quando nós fazíamos correção monetária integral, a tal da receita financeira comercial e a despesa financeira comercial, elas sempre eram mantidas como receita e despesa, ativo e passivo, mesmo que negativa. Quer dizer, antes mesmo da instrução da CVM e tal. A minha esperança é que um dia o IASB entenda o que é inflação e possa passar efetivamente a reconhecer esses efeitos na contabilidade. Eliseu, é com você. Professor Natan, muitíssimo obrigado. Excelente, brilhante. Eu não tinha nenhuma dúvida que seria dessa forma. Obrigado. Eu só posso... Realmente... Só posso pedir desculpa. Primeiro, quero pedir desculpas, porque eu tenho um problema aqui com a minha imagem, mas a gente falar parabéns para o Natan é um certo pleonasmo, né? Realmente, essa capacidade didática dele é extraordinária. E é interessante como tantos temas aí tão antigos continuam na ordem do dia e a gente possui, né, soluções para tantos deles, mas que dificuldade, quase que impossibilidade de colocar na prática dentro da contabilidade financeira. Mas é bom todo mundo ficar muito alerta que toda essa tecnologia e tantas outras, obviamente, podem ser e deveriam ser implantadas gerencialmente. Porque, acima de tudo, quem precisa de toda essa noção, primeiro, é quem gera a riqueza, né? É quem produz a riqueza, são os gestores. E, quem sabe, um dia, depois de os gestores aprenderem bem, passem até a exigir que essas informações sejam jogadas para fora. Mas muito obrigado e parabénsão, Natan, parabénsão. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, professora. Eu queria novamente realmente agradecer aí a aceitação do convite, a apresentação excelente, reforçar que a gente vai disponibilizar a gravação de hoje no nosso site, então qualquer dúvida, comentários que vocês tenham, podem colocar por lá ou pelas redes sociais que a gente vai repassando para o professor Natan. E para poder fechar, eu também gostaria de deixar já o convite para a nossa próxima reunião, que vai ser no dia 27 de setembro, que é a última terça-feira aí do mês de setembro, com uma palestra também que vai ser muito interessante do professor René Pimentel, para falar um pouquinho sobre o impacto das pesquisas relacionadas com o impacto das informações contábeis no mercado de capitais, tá? Então, já marquem aí na agenda de vocês, dia 27 de setembro, mas a gente vai divulgando aí ao longo das próximas semanas também nas redes sociais. Então, muito obrigada, professor Natan e todos os presentes, e a gente se vê muito em breve. Eu agradeço a todos a oportunidade, né, e espero encontrá-los em breve, até pessoalmente, seria ótimo aqui, efetivamente. Né? E agradecer quem está presente aqui, eu gostaria de cumprimentar cada um deles aí, né? Vamos dizer, mas não é possível nesse momento, mas um abraço a todos, e vamos esperar continuar a discutir esse tema, que realmente é um pensamento para a gente poder ver, como o professor Eliseu falou, gerencialmente, ter informações separadas, né? Porque eu sei até a posição, já conversando com o Amaro, que é muito assunto,
Então, o IASB tem uma visão assim, que a flutuação do câmbio é uma verdade, Então, as empresas, é uma visão que tem, que elas têm que se acostumar ou até tomar defesas, né, em relação à flutuação do câmbio. Então, realmente é muito necessário. Mas, então, como a contabilidade pode até ajudar as empresas com as informações, até para elas se proteger e ter, como o Eliseu falou, gerencialmente, né, dar informações para que eles gerem mais valor para a empresa. E, com isso, a contabilidade poderá crescer mais ainda, que é o nosso desejo de todos aqui. Muito obrigado.